Gente, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Pois é, essa geleira aqui, bom, aqui, né, tá desafiando a ciência. Tá? Todo mundo colocando, desafio. Então, essa geleira, ela fica no Chile, tá? E não tem nada de assim, desafio, né? A gente coloca, é óbvio, para chamar atenção e etc. Por quê? Está na moda agora falar que todas as geleiras estão em retração por causa da mudança climática, aquecimento global, não sei o quê. Mas enfim, é uma enorme massa de gelo no sul do Chile. Ela apresenta justamente o inverso disso tudo. Ah, vou falar, professor, não é possível. Sim, é possível, sim. E até hoje, isso vem desde 1945, esse crescimento, e ninguém sabe exatamente o porquê, para vocês verem como é complexo demais a dinâmica do nosso planeta Terra. A gente está falando de 4,7 bilhões de anos. E de dados recentes. Você pega dados, por exemplo, de 1900 para cá, são dados recentes. Tá? E investigam por que a geleira Pio XI, que por sinal é a maior da América do Sul, ela está avançando. Você tem estudos da década de 20 também, etc. Eu ia abrir o vídeo, tem um vídeo que fala a respeito dela, mas negócio de direitos, não sei o que, eu vou deixar de fixo aí. Então, o que está acontecendo aí? A geleira Pio XI, no sul do Chile, avançando. Então, o autor colocou é incomum. E colocou também que ela apresenta os seus ciclos naturais de avanço e de recuo. Perfeito. Assim como todas as outras têm seus ciclos naturais de avanço e recuo. Por exemplo, o Ártico. O Ártico ele sofre esses ciclos naturais de avanço e recuo, que inclusive você tem outras correntes, a gente fala do Ártico, que enviam essas águas mais quentes por debaixo. Isso no Ártico. Na Antártica, você tem áreas, por exemplo, a Península, que realmente tem um decréscimo. Você tem áreas da Antártica, da Antártica, fora da Península Antártica, que você tem um acúmulo, um crescimento de gelo. E às vezes você acumula tanto tempo esse gelo que depois ele colapsa. Derrete. Não, ele colapsa, ele quebra, ainda mais ali na Antártica, por exemplo, e vai para o mar. Mas quando a gente fala, só para comparar, vocês veem como a coisa é complexa. Ela está localizada no campo de gelo patagônico sul. A Pio XII apresenta esses ciclos naturais de avanço e recuo. Desde os anos 2000 eles perceberam isso daí, que eles consideraram surpreendente. E além do avançar, ela está engrossando. Tá? Engrossando. E eles colocaram que isso não podia ser explicado somente pelos ciclos de avanço e de recuo. Eu discordo um pouco. Eles falam o seguinte, que a hipótese mais aceita de uma barreira natural de sedimentos que está protegendo a geleira, reduzindo o desprendimento de icebergs. Aí, concordo. Mas depois fala, mas esse equilíbrio pode não durar muito. Aí, querem logo puxar a mesma sardinha de sempre, mudança climática, não sei o que, não é isso. Sempre quando você tem muito acúmulo de gelo, acabei de explicar, chega uma hora que ele não aguenta, ele colapsa. É normal isso. Ele vai colapsar na maior parte das vezes, geralmente, no verão. Além dessa expedição científica, buscando entender,
outras também irão até o local. Eu consegui pegar um gráfico do artigo, está aqui, ó, tá? Para vocês verem. Eu tive que tirar minha imagem para dar esse zoom, demonstrando o avanço. E é muito curioso, realmente, quando a gente fala disso. Por quê? Vou colocar a imagem aqui. Porque quando a gente pega os dados do artigo, períodos variando de 45 a 2014, períodos variando de 98 a 2014 também. Por exemplo, de 98 a 2014, revelaram que as extremidades norte e sul recuaram até 2005 e 2000, antes de experimentar um avanço contínuo, quase contínuo. Em 2014, as extremidades norte e sul dela haviam avançado 107 metros e 593 metros, em relação às posições de 98. No que diz respeito à extremidade sul, é provável que uma grande porção da margem frontal tenha atingido em 2014 o que representa um máximo neoglacial. Isso comparando com a média ali de 1975. Então, gente, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou apresentar aqui o estudo todo, as principais partes, mas existem hipóteses. Isso daqui são dados também do Copernicus Sentinel, um satélite, né, alta resolução temporal dos dados. Esses dados dando suporte às pesquisas dos pesquisadores nessa tomada aí de decisões. Mas muitos estão se perguntando: como, professor? Se a gente é bombardeado, né, às vezes, na maioria das vezes, com desinformação, porque não explica, né, está muito na moda o Ártico. O Ártico vai perder mais ainda, por causa do ciclo nodal lunar, de 18,6 anos. Ninguém explica isso. Né? Hoje em dia é a era da patetice. Né? É um bando de pateta. Mas aqui tem algumas explicações que são só teorias, essas explicações. Como ela é uma calota de gelo, uma massa de gelo que se forma sobre a superfície plana, isso favorece para esse acúmulo. Baixa taxa de ablação. O que é isso? A geleira Pio 11 tem uma taxa de ablação, que é a perda de massa de gelo devido ao derretimento e sublimação, né? Enfim, relativamente baixa. Isso contribui para o crescimento, sendo que nós temos outros fatores ainda inseridos. Que fatores são esses, professor? Só vou citar assim. O que acontece? Além disso, nós temos a parte do padrão de ventos. Nós temos a parte da deposição de neve. Né? Então, tudo isso afetando justamente isso aqui. Né? A parte de crescimento ou não desse gelo. Então tem o efeito local, a topografia da região influenciando o crescimento da geleira. Por quê? Porque ela está localizada em uma área de alta altitude e com uma forma que facilita a retenção de neve e gelo. A variabilidade climática natural. E essa parte também da circulação atmosférica, inclusive ali com os ventos. Né? Então, o que eu fico aqui? Né? Aumento na precipitação na Patagônia, mudanças na circulação atmosférica influenciando a formação de neve e gelo na região, os fatores específicos dela e a baixa taxa de ablação. Né?
como eu digo, nunca é um fator isolado. Na parte de tempo e clima, pegando a climatologia, nunca é um fator isolado. Agora, assim, eu não posso deixar, muitos podem falar, etc. Adoram citar o de sempre. Né? CO2, não sei o quê. Então é gozado, né? Agora está a onda também lá no negócio dos Estados Unidos, a gente parte do hemisfério norte, com alguns locais com frio nunca visto em 10 anos ou mais, e culpam o aquecimento estratosférico por causa da quebra do vórtice polar. Que aí não nega o aquecimento global. Ora, meu caro, eu não vou citar nome aqui, aliás eu vou citar, foi tal de Pedro Cortez, eu não conheço, mas sempre respeitando a ciência assim, mas é estranho porque nós estamos em 2026. Em 2024, se bem que é recente, 2 anos atrás, eu não sei se foi você que afirmou, mas faz parte com certeza da turma. Só finalizar aqui, vocês alegaram que foi o inverno mais quente dos Estados Unidos em 130 anos e culparam também o aquecimento global. O mesmo que agora quebra um vórtice polar, né, o vórtice polar do Ártico, né, quebrou ele, para vocês entenderem, por exemplo, aqui está o vórtice polar, né, quebrou, então expulsa essa massa de ar polar muito intensa em direção a certas localidades, ou seja, o mais simples possível, gerando esse inverno altamente rigoroso. Então, no raciocínio, né, não invalida o aquecimento. Tá, meu caro, mas eu desafio você a explicar o seguinte: como que o mesmo evento, as mudanças climáticas, né, ou melhor, o aquecimento global, que você se refere, causa isso em 2026 e causou o inverno extremamente quente, que na realidade colocaram que foi o mais quente em 130 anos, em 2024. Então o que aconteceu em 2024? Aprisionou essas bolhas de ar frio, né, as massas de ar polar, para vocês entenderem, no Ártico, não deixando que enviar muito para lá. Então, sistemas de alta pressão nos Estados Unidos. Por que você está falando isso tudo, professor? Porque, veja como é gozado, eu não vi ninguém chegar e colocar, porque no Chile, no mesmo Chile, nós temos regiões realmente que estão tendo perda de gelo. Mas nessa região da Pio 11, os dados não mentem, ganho. Então, é o mesmo princípio? Não, não é. Não é. Não vai ser o CO2, da mesma maneira que causa o aprisionamento do vórtice polar e a quebra do vórtice polar, isso não existe. Da mesma maneira que isso daqui, esse crescimento, vocês veem que eles não citam que foram as mudanças climáticas, etc. Eles falam até que foi um desafio, não sei o quê, que não entendem por causa do aquecimento, etc. Sabe por quê, meus caros? Sabe por quê? Porque a verdadeira ciência mostrou a cara. Como que ela mostrou a cara? Alegando que, olha, o planeta não segue essas regrinhas de modelo de computador. A gente segue ciclos, períodos, né? De período em período é diferente de ciclo. Ciclo é praticamente uma coisa certa. Temos muitas coisas desconhecidas, como aqui mesmo afirma no artigo. Não sabe ainda o porquê. Mas vou até, aleluia, né, colocar aqui, que dessa vez realmente eu não vi
eu não vi a pseudociência, graças a Deus que eu não vi, colocar que foram as mudanças climáticas que também ocasionaram o crescimento de gelo nessa geleda. Ok? Então a comparação ali que eu fiz com a Ártica ou com a Antártica, que também é sempre a mesma coisa, a ladainha, né? Não sei se já vão vir culpar o CO2 ou as mudanças climáticas também pelo avanço, né, da P11. Tomara que não. Tomara que continue seguindo a boa e velha ciência. Se vocês gostaram, dê o like, faça doação, QR Code, chave está aqui. Inscreva-se no Ciência, no Alerta do Tempo também, perdão, o melhor conteúdo da previsão do tempo. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.